Oi, oi, galera, e aí, tudo bem? Tudo joinha? Então, meu nome é Zilanda e eu tô passando aqui para falar com vocês sobre o acampamento dos vocacionados. Na época, eu tava nos dilemas, alguns conflitos e eu trabalhava muito, não tinha muito assim, vamos dizer, não tinha outras distrações, né? Era mais o trabalho mesmo. E quando tive a oportunidade de ir pro acampamento, eu pensei assim, eu sei que eu vou ser renovada, vou ser reabastecida pela palavra de Deus, né? E foi exatamente assim, eu pude conhecer o pessoal da FEMEC, pessoas novas, eu fui líder do quarto e foi uma bênção conhecer toda a galera que esteve nos vocacionados. Então, o acampamento veio realmente para trazer bênção e renovo espiritual para minha vida. Então, Deus abençoe vocês. Deixo mais uma vez o meu agradecimento e os parabéns a toda a equipe que realizou aquele acampamento. Saudade de vocês. O Vocacionados foi muito bacana, eu lembro de ser um dos melhores acampamentos que eu fui. Eu tava passando por uma fase bem complicada, mas só de estar lá com todo mundo, naquela comunhão super gostosa, de estar sempre todo mundo com aquela mesma energia muito, muito boa, foi o suficiente pra me animar e quando eu saí de lá, eu saí outra pessoa, como todas as vezes, em todos os acampamentos. É sempre muito bom, muito bom. Olá pessoal, graça e paz. Sou o pastor Walter, da Igreja Congregacional de São Miguel Paulista. Fui convidado pela FEMEC para falar sobre o tema vocacionados. Esse tema foi o tema do acampamento de 2017 e no qual eu tive o prazer e o privilégio de poder pregar em um dos dias. Antes de continuar aqui a falar sobre esse dia que foi tão especial, eu queria lembrar que eu fui chamado e vocacionado aqui na Igreja Congregacional de São Miguel. Sempre fui aqui, me converti aqui, me batizei aqui e Deus tem me transformado aqui nesse lugar a cada dia. Então, estou pastor aqui desde 2013. Agora em janeiro de 2021 faço 7 anos de pastorado aqui nessa igreja e Deus tem sido muito bondoso comigo, com o meu ministério e eu louvo a Deus por isso. Mas eu creio que tudo isso que tem acontecido na minha vida, no meu ministério, é fruto do entendimento do chamado ou da vocação que Deus preparou para mim. Eu agora já entrando na questão do dia, né, que nós pregamos lá no acampamento, eu lembro que foi numa quadra, tivemos um louvor muito abençoado, tinha ali um bom número de jovens e adolescentes, e foi um tempo de Deus muito especial, onde todos ali sentiram a presença do Senhor, foi muito ministrado pelo Senhor Jesus naquele dia, e só tenho a agradecer pelo convite, e hoje para mim é um privilégio poder estar aqui também relembrando tudo isso e ao mesmo tempo também compartilhando um pouco desse tema que é tão relevante para a nossa geração. Eu ressalto aqui que todos nós precisamos lembrar que somos vocacionados, somos chamados por Deus para uma obra, para um objetivo, para uma missão específica. E devemos procurar entender e compreender qual é o nosso chamado. Pois eu quero falar de 3 coisas aqui rapidamente dentro desse tema, é que 3 verdades sobre a vocação. E se nós entendermos essas verdades, certamente seremos instrumentos poderosos nas mãos de Deus para cumprir a missão para a qual Ele nos capacitou, Ele nos chamou, Ele nos vocacionou. Então, primeira verdade aqui sobre a questão da vocação é que a vocação é a direção, é
a orientação que rege as nossas escolhas. Isso é importante nós entendermos isso. Se você escolhe coisas diferentes daquilo que você foi chamado, coisas que vão na direção contrária àquilo que Deus estabeleceu para você, isso vai te prejudicar no desenvolvimento da sua vocação, do seu chamado. Então, lembre-se que a vocação é a direção, é a orientação para que as nossas escolhas sejam assertivas. A segunda questão, ou verdade em relação à vocação, é que a vocação é a consciência de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Às vezes estamos no lugar certo, mas fazendo coisas diferentes daquilo para o qual nós somos chamados. Então, aquela pessoa que tem clareza da sua vocação, ela sabe que aonde ela está, ou seja, que está no lugar certo, e sabe que está fazendo a coisa certa, que está indo de acordo com a orientação que Deus estabeleceu para o seu chamado e para a sua vocação. E a terceira verdade que podemos aqui destacar a respeito da vocação é que ela pode ser um pendor. Ela pode nos direcionar, nos dirigir para o nosso chamado. Então, essas três questões ou verdades eu destaco, porque quando nós entendemos isso, tudo que nós formos fazer tem que estar linkado com o nosso chamado. Tem pastores, por exemplo, eu vou dar exemplo de pastores porque eu sou um deles, tem pastores que jamais foram chamados por Deus para o ministério, mas são voluntários e não vocacionados. Você já deve ter conhecido, ouvido falar, ou deve ter sido talvez pastoreado por alguém que não tinha um chamado, mas era um voluntário, uma pessoa que procurava se dedicar, procurava fazer, de acordo com aquilo que o ministério pede. Mas você logo percebe quando a pessoa tem um chamado ou a vocação para aquele ministério ou não tem. Porque aqueles que têm a vocação, o chamado, eles têm alegria daquilo que faz. É um prazer, não tem problema com o tempo, não tem problema com dificuldades, porque ele se realiza naquilo. Eu estou falando de pastores, mas isso serve para... Eu posso falar também, uma vez que eu sou pastor bivocacionado, eu, por exemplo, sou administrador de empresas e eu me realizo no meu trabalho. Trabalho numa empresa, uma grande empresa, há mais de 20 anos. Sempre trabalhei na área administrativa, hoje coordeno toda a área administrativa de uma unidade do SESC. E eu confesso para vocês que me sinto, não somente pelo fato de ser, lógico, de receber um salário, de ter benefícios no exercício da minha profissão, mas eu confesso para você que quando eu chego no meu trabalho eu tenho alegria de fazer o que eu faço, eu me realizo conversando com as pessoas, administrando, resolvendo problemas. Isso para mim é muito bom e eu sei que faz parte do meu chamado essa questão. Faz parte da minha vocação. E isso eu também utilizo no meu ministério como pastor. Muitas questões de liderança eu utilizo no meu ministério e eu também, quando estou no exercício da minha vocação principal, se assim eu posso dizer, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu tenho brilho no olho. Eu tenho prazer em visitar pessoas, em cuidar de pessoas. Para mim é um privilégio que Deus me concedeu. E eu me lembro de Isaías, quando ele ouve o chamado de Deus. No versículo 8 do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu:
eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me realizo quando vejo esse texto, eu me identifico com esse texto lido, porque desde o primeiro dia que Deus me chamou, que Deus me vocacionou para o ministério pastoral, e isso foi ainda na minha adolescência, quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade, aquilo marcou a minha vida. Dali para frente eu entendia onde Deus queria me colocar, e eu sabia, embora não tivesse condições ainda naquele momento de estudar, de fazer um seminário, por conta de questões financeiras e até mesmo, lógico, naquele momento por conta da idade, de não ter terminado, por exemplo, o ensino médio e tudo mais, mas tudo que eu fazia me apontava para aquilo que Deus tinha me chamado. Eu lembro essa questão aqui que eu falei do pendor, né, de você, tudo que você realiza dentro da igreja, no meu caso, naquela ocasião, sempre eu lembrava do chamado de Deus na minha vida. Eu sempre falava, isso aqui um dia eu vou utilizar como pastor, eu vou poder desenvolver meu trabalho, e eu preciso aprender bem isso aqui, eu preciso entender isso aqui que eu estou fazendo. Então, eu tinha consciência de que eu estava no lugar certo e fazendo a coisa certa, porque Deus já tinha me chamado, me vocacionado, e Ele estava me preparando. Eu tinha essa consciência que Deus estava me preparando para que eu pudesse desenvolver bem o meu chamado e a minha vocação. Eu pudesse servir ao Senhor de uma maneira eficiente, eficaz, de uma maneira alegre, de uma maneira autêntica, genuína, porque era Deus que tinha me chamado, e eu tinha essa consciência. E a outra questão, eu tinha também consciência de que aquilo que eu escolhi tinha sido orientação de Deus, tinha sido direcionado por Deus, era o vetor, era a orientação que regia as minhas escolhas. Então, essa questão do chamado é fundamental a gente ter essa consciência, e é isso que eu queria destacar para vocês que estão aqui me ouvindo hoje, que procurem buscar a orientação do Senhor. E se você ouvir a voz do Senhor como Isaías ouviu, que você possa, assim como Isaías, dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A nossa geração está carente de profetas, está carente de pastores, está carente de missionários, está carente de pessoas que queiram entregar sua vida a Jesus e se dedicar ao santo ministério, seja qual for a área que Deus te vocacionou, te capacitou, te chamou. Temos uma carência, temos muitas pessoas no meio da igreja, e como diz um texto, né, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Temos pessoas que estão no meio da igreja há muitos anos e ainda não responderam para Deus, assim como Isaías respondeu. E talvez seja o seu caso, você que está me ouvindo aqui nessa noite. Então hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Atenda ao chamado de Deus para aquilo que Ele te vocacionou. Talvez você esteja também se lutando com isso, né? Deus está te chamando, você sabe que Ele está te chamando, mas você não está querendo atender o chamado de Deus. Talvez você esteja com medo, porque sabemos que não é fácil, mas uma coisa que precisamos aprender como servos do Senhor, chamados de Deus, vocacionados pelo Senhor, que aquele a quem Deus chama, Ele capacita e Ele supre cada uma das suas necessidades ou das nossas necessidades. Eu louvo a Deus porque eu tenho vivido isso a cada dia no meu ministério. Deus tem suprido em glória cada uma das minhas necessidades na família, na vida financeira, no crescimento e desenvolvimento do trabalho dentro da igreja, fora da igreja. Deus tem honrado, porque um dia eu entendi que eu fui chamado e eu resolvi seguir a orientação daquilo para o que Deus me chamou.
eu entendi que Deus tinha uma missão na minha vida e eu precisava me colocar nas mãos deles para fazer a vontade dele para cumprir a missão. E você tem uma missão, você tem um chamado, Deus tem um propósito para você na sua vida, na sua igreja, e talvez você esteja aí tentando fugir daquilo que Deus chamou você para fazer. Eu me lembro aqui, estou falando dessa palavra e me lembro de Jonas, que Deus manda ele pregar em Nínive. E esse era o chamado de Deus para o profeta Jonas. Mas ele quis ir para Tarsis e tudo deu errado, porque ele estava fugindo do seu chamado, ele estava fugindo da sua vocação. Ele foi chamado para pregar em Nínive, não em Tarsis. E talvez você esteja correndo para Tarsis e Deus quer que você vá para Nínive e você está lutando com Deus e você está brigando com Deus. Mas eu creio que nessa noite ou nesse dia, Deus está falando ao teu coração, ao nosso coração, que é preciso obedecer à voz de Deus. É preciso obedecer à palavra de Deus. É preciso ouvir aquele que nos chama. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, que Deus te abençoe. Que o Senhor possa manifestar a glória dele na tua vida, que nessa noite você possa tomar uma decisão e assim como Isaías, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero mais fugir, eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu quero seguir a orientação e escolher a tua vontade. Eu quero, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E certamente o teu olho vai brilhar, você vai ter alegria e o Espírito Santo vai confirmar aquilo que ele tem para você. Então, que Deus te abençoe. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando, né, sobre esse tema tão importante e relevante que nós sabemos. Obrigado, Cíntia. Obrigado a FEMEC. Deus abençoe a todos vocês e que possamos continuar firmes na nossa caminhada cristã, cumprindo o nosso chamado, cumprindo a nossa vocação. E Deus vai, com certeza, vai honrar a nossa fidelidade, a nossa obediência. Amém. Que Deus te abençoe.